Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. Estamos em frente ao Teatro de Santa Isabel, no bairro de Santo Antônio, centro do Recife. Inaugurado em 1850, recebeu este nome em homenagem à Princesa Isabel, filha do segundo e último imperador do Brasil, Dom Pedro II, que reinou entre 1840 e 1889, quando foi deposto por golpe que resultou na proclamação da República. Embora a historiografia regida pelo patriarcado não dedique muita atenção às princesas em geral, Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon, sim, este era o nome completo dela, entrou definitivamente para a história do Brasil ao assinar em 13 de maio de 1888 a lei que aboliu a escravidão no país. A Lei Áurea, também conhecida como a Lei 3.353, libertou 720 mil homens e mulheres que ainda eram escravizados por aqui sem qualquer indenização pelos anos de exploração ou iniciativa que lhes garantisse uma possibilidade de inserção na sociedade. À época, coube a Isabel assinar o decreto porque ocupava o cargo de princesa regente do Brasil, já que o pai estava em Portugal com a saúde muito debilitada. A princesa Isabel é duplamente homenageada nos arredores da Praça da República, já que, ao lado esquerdo do teatro, fica a atual sede do governo de Pernambuco, chamada de Palácio do Campo das Princesas. O prédio tem este nome porque passou por uma grande reforma em 1859 para receber o imperador Dom Pedro II e sua família durante uma visita a Pernambuco. E as princesas Isabel, então uma criança, e sua irmã Leopoldina eram frequentemente vistas brincando nos jardins. Não deixa de ser curioso que a mulher que, já adulta, assinaria a abolição da escravatura no Brasil tivesse brincado, quando criança, nos jardins de um local erguido sob as ruínas de um outro palácio, não só construído, mas mantido pelo trabalho de homens e mulheres, em sua maioria de países africanos explorados pelos colonizadores europeus. Estamos falando do Palácio Friburgo, construído entre 1640 e 1642, para ser a sede administrativa do governo de Maurício de Nassau durante a ocupação holandesa no Brasil. O Palácio do Campo das Princesas, construído já no século XIX, fica no mesmo local do antigo palácio do século XVII, mas é uma construção totalmente diferente em estilo neoclássico, já que não havia mais nada do Palácio Friburgo de pé, 2 séculos depois da partida dos holandeses. E, por mais que tenha durado apenas 24 anos, a presença holandesa por aqui sempre ocupou espaço na memória coletiva do recifense. E mesmo em pleno século XXI, ainda circulam informações equivocadas ou questionamentos sobre o que sobrou em pé deste período. Bem, a resposta é: sobrou muito mais conteúdo literário do que vestígios materiais. Aqui mesmo onde estamos, não resta nenhuma edificação que se possa visitar, mas, de certa forma, as heranças holandesas ainda estão por aí, ao ar livre, para todo mundo ver. Como esclarece o professor e historiador pernambucano José Luiz da Mota Menezes, podemos reconhecer o trabalho dos engenheiros e arquitetos do conde Maurício de Nassau, que governou o Brasil holandês entre 1637 e 1644, a partir de como o traçado das ruas dos mais antigos bairros do Recife foram pensados e construídos. O traçado das quadras deste bairro Santo Antônio, onde ficava a velha cidade Maurícia, e de São José, a nova Maurícia, ainda seguem a lógica urbanística holandesa. Na época do Conde Nassau, seguindo o que foi realizado na Reforma de Amsterdã, o terreno disponível era dividido em quadros retangulares, onde se traçavam ruas, praças, córregos e fossos a serem construídos. No caso da Velha Maurícia, na primeira parte do projeto urbanístico de Nassau, uma praça central, cercada por quadras, foi erguida, aproveitando os casarios portugueses existentes, mas se expandindo até o fosso do Forte Ernesto. Dali até o Forte das Cinco Pontas, território da nova cidade de Maurícia, os engenheiros holandeses seguiram a mesma ideia, traçando ruas em quadros retangulares, porém em tamanhos reduzidos. Parecia mesmo que a intenção era diferenciar as duas partes da cidade pelas suas dimensões. A parte velha de Mauristad tinha ruas bem mais largas, ventiladas e arborizadas, e estava reservada para as autoridades e a classe burguesa da cidade, enquanto a parte nova, mais simples, estava destinada às pessoas de menor poder aquisitivo.
Também foi aqui, na Velha Maurícia, que o conde de Nassau mandou construir entre 1640 e 1642 um palácio para morar e receber seus convidados. O Palácio Friburgo, ou Palácio das Duas Torres, como também era chamado, era uma imponente edificação à beira do rio com uma ala transversal, um grande salão e duas torres que se estendiam perpendicularmente, formando uma praça com jardins, espelhos d'água, diversos espaços para atividades culturais e até estábulo para a prática de montaria. Era inspirado nas dependências palacianas da Holanda, que serviam ao entretenimento da nobreza. De acordo com Eric Odegaard e outros, a inspiração para Friburgo, bem como todo o aparato da corte implementado no Brasil, é de herança germânica, partilhada por Nassau por sua família Nassau-Siegen. Como aqui não havia corte holandesa, o palácio tinha um jardim botânico e um zoológico, frequentados pelos altos funcionários da Companhia das Índias Ocidentais. Vale lembrar que o palácio tinha também uma senzala para abrigar os escravizados de Nassau e da Companhia das Índias Ocidentais, próxima ao estábulo. Depois da expulsão dos holandeses, em 1654, o Palácio de Friburgo passou a sediar o erário da província de Pernambuco. Por falta de cuidados, tombou em 1840. Em 1841, começaram as obras do Palácio do Campo das Princesas, atual sede do governo de Pernambuco. Uma diferença marcante entre os dois prédios é que a edificação atual foi erguida de frente para a Praça da República e não virada para os encontros entre os rios Capibaribe e Beberibe, como era o palácio anterior. A direção do prédio e seu estilo arquitetônico mudaram bastante desde que Maurício de Nassau deixou o Recife, em 1644, mas, até hoje, ele pode ser visto na Praça da República. É que, desde 2004, um busto do conde doado a Pernambuco pelo governo alemão foi colocado no local, de frente para o novo palácio, como quem olha nostalgicamente para a antiga residência onde viveu dias de luxo e riqueza.